Estamos prontos agora para um método que permite resolver qualquer recorrência linear de primeira ordem. E esse método, ele se apoia exatamente nos dois métodos que nós vimos anteriormente. O método para resolver recorrências homogêneas e o método para resolver recorrências não homogêneas, mas onde o coeficiente de xn seja igual a 1. Então, nosso objetivo é resolver uma recorrência não homogênea genérica, em que o coeficiente de xn é dado pela função g de n e o termo independente é dado pela função h de n. Então, o método é o seguinte, e nós vamos demonstrar que ele funciona. Primeiro, nós ignoramos o termo independente e resolvemos a equação homogênea xn mais 1 igual a g de n vezes xn. Tá? E digamos que, ao resolver essa equação, nós obtemos uma solução não nula, qualquer solução não nula, dada por A índice n. A seguir, de posse dessa solução, nós fazemos uma substituição. Ou seja, nós vamos substituir na recorrência original xn por ANYN. O que esse teorema diz é que isso dá certo, porque ao fazer essa substituição, nós conseguimos chegar a uma nova recorrência em que o coeficiente de yn é igual a 1, que, portanto, nós sabemos fazer. Uma vez tendo resolvido essa recorrência transformada, tá, nós voltamos aqui na nossa transformação, tá, e desfazemos para encontrar o x índice n. Então, o ponto é, por que isso funciona? Vejamos. Então, vamos fazer essa substituição xn igual a n vezes yn, em que o AN é uma solução, tá, da recorrência homogênea, essa parte que está aqui, da recorrência original. Então, ao fazer essa substituição, o xn mais 1 vai ser substituído por AN mais 1 vezes yn mais 1. E o xn vai ser substituído por AN vezes yn. Acontece que o AN mais 1 e o AN estão relacionados. Então, vamos lembrar que o AN é a solução dessa recorrência. Se a AN é uma solução dessa recorrência, o AN mais 1 é igual a AN vezes G de N. Então, na verdade, o AN mais 1 que a gente obtém aqui, tá, vai propiciar um coeficiente para o yn mais 1 exatamente igual, tá, ao coeficiente que nós temos para yn. E aí, dividindo por ele, a gente chega a uma equação do tipo que a gente deseja. Então, colocando isso aí mais formalmente, né, no momento em que eu observo que a n mais 1 é igual a g de n a n, a minha equação se transforma em g de n a n, yn mais 1, igual a g de n a n, yn, mais h de n. Esses termos são iguais. Portanto, se eu divido agora a equação inteira por essa expressão, tá, eu chego, tá, a yn mais 1 igual a yn mais h de n dividido por g de n vezes a n, que é uma equação do tipo que eu sei resolver. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, de maneira nenhuma, tá, vocês devem decorar essa expressão final. Tá? Isso não é importante. O que vocês devem observar é a estratégia, o método. Tá? O método é resolver a equação homogênea, com uma solução dessa equação homogênea, fazer a transformação, tá? Porque uma vez que você faça isso, você automaticamente vai chegar a
uma equação desse tipo. Então, nós vamos ilustrar a aplicação desse método no exemplo a seguir. Então, a recorrência a ser resolvida é essa: xn mais 1 igual a 2xn mais 1, tá, com x1 igual a 2. Então, o primeiro passo, tá, é resolver a recorrência homogênea associada ao problema. Então, xn mais 1 igual a 2xn, tá, é uma recorrência muito fácil de ser resolvida. É uma recorrência homogênea, então a gente consegue resolver escrevendo os sucessivos termos em função do anterior e observando que, ao multiplicar esses termos, ocorrem cancelamentos, tá, exceto, tá, pelo primeiro e último termo. Isso nos leva a uma expressão para xn, tá, que nesse caso vai ser 2 elevado a n menos 1 vezes x1. Então, essa é a solução geral desse tipo de recorrência. Eu posso fazer x1 igual ao que eu quiser. Em particular, eu posso fazer x1 igual a 1, que vai me levar a essa solução que está aqui. Então, para o método, você pode usar qualquer solução não nula da recorrência. Então, por isso que tem esse por exemplo aqui. Então, essa é uma das soluções. Se você cismar de usar xn igual a 2 elevado a n, tá, que também é uma solução, corresponde a essa multiplicada por 2, você vai chegar à mesma solução no final. Muito bem. Já temos a solução da recorrência. Então, o próximo passo, tá, é fazer a substituição xn igual a nyn, que nesse caso é 2 elevado a n menos 1 vezes yn. Então, na recorrência original, onde eu tenho xn mais 1, vai aparecer 2 elevado a n mais 1 menos 1, que é 2 elevado a n, yn mais 1, igual a 2 vezes xn. No lugar de xn, vai aparecer essa expressão, multiplicando por 2, 2 elevado a n, yn mais 1. Então, como eu tinha prometido, ao fazer essa substituição, os coeficientes de yn mais 1 e yn se tornam iguais, tá? E, portanto, ao dividir por esse coeficiente, a gente encontra necessariamente uma equação não homogênea em que o coeficiente de yn é igual a 1. Bom, essa equação nós sabemos resolver. Então, escrevemos os sucessivos termos, tá? Somamos esses termos. Nessa soma, já sabemos que vai ocorrer o cancelamento de todo o termo, exceto yn e y1. Isso vai nos permitir chegar a uma expressão do yn, tá, em termos de y1. Então, lembrando aqui, tudo se cancela, menos yn e y1. Portanto, o yn vai ser igual a y1 mais a soma desses termos, que aparecem aqui, e essa soma é a soma de n menos 1 termos de uma progressão geométrica. Então, o primeiro termo, 2 elevado a menos 1, 1 meio, 1 menos a razão é 2 elevado a menos 1, então são n menos 1 termos, vai ficar 2 elevado a menos n menos 1. E no denominador vai ficar 1 menos a razão, 1 menos 2 é menos 1, ou 1 menos 1 meio. Então isso aqui cancela, e nós temos a expressão para o yn, que é igual a y1 mais 1 menos 2 elevado a menos n menos 1. Mas calma, não acabou ainda. Tudo que nós fizemos, tá, foi resolver a equação transformada. Nós precisamos voltar agora, tá, à equação de recorrência original. Então, para a gente não se perder, vamos lembrar, a recorrência original, tá, a recorrência em xn é essa que está aqui. xn mais 1 igual a 2xn mais 1 com x1 igual a 2. O que nós fizemos até agora, tá, foi fazer a substituição a partir da solução da equação homogênea,
Tá? Aí obtivemos uma equação em yn que a gente soube resolver, tá? E chegamos a essa solução para o yn. Agora eu vou pegar essa solução obtida, tá? E substituir aqui para obter a solução para o xn. Então, nós vamos ter que xn é 2 elevado a n menos 1 yn, tá? Que vem da substituição. Tá? O yn é dado por essa expressão. Tá? Então, isso vai entrar aqui. E aí, efetuando, vamos ter 2 elevado a n menos 1 y1, mais 2 elevado a n menos 1 vezes 1, 2 elevado a n menos 1, 2 elevado a n menos 1, menos 2 elevado a menos n menos 1, vai cancelar e aparecer esse menos 1 aqui. Então, juntando aqui os termos que tem 2 elevado a n menos 1, a gente vai obter essa expressão, tá, para o xn, que é a solução geral da nossa recorrência, mas que nós podemos, nesse caso, fazer mais, porque sabemos que o primeiro termo, tá, é igual a 2. Então, tudo que a gente tem que fazer agora é descobrir qual é o y1 correspondente a esse x1. Para isso, a gente substitui, tá, na expressão que dá a substituição aqui. Tá? Então, eu sei que x1 é igual a 2, tá? Sei que xn é 2 elevado a n menos 1 yn, tá? Portanto, x1, que é 2, é igual a 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 0, que multiplica o y1. Daí, temos y1 igual a 2, e, finalmente, substituindo esse valor na solução que nós tínhamos obtido, isso vai nos levar a xn igual a 3 vezes 2 elevado a n menos 1 para todo n, e essa é